Fiat Argo, para você que busca um hatch compacto na casa dos 50 a 60 mil reais, uma melhor relação de custo-benefício, um carro que você consegue pegar um pouco mais novo, custando um pouco mais barato. Vamos falar hoje tudo sobre este carro-chefe, vamos dizer assim, da Fiat, né? Tudo sobre design, parte externa, interna, lista de equipamentos, acabamento, conjunto mecânico. Vamos levar esse carro para a estrada, dar uma volta, fazer um teste de consumo, passar todas as minhas impressões ao volante. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Argo foi lançado no nosso mercado ali em meados de 2018 com a missão de ser o novo hatch compacto da marca, que já estava ali, vamos dizer assim, um pouco saturada de vários modelos que competiam entre si, né? Tinha o Fiat Palio, o próprio novo Uno, o Idea, o Punto, todos eles hatches compactos, compactos premium, que disputavam ali uma mesma fatia do mercado na prática, ou seja, eles competiam entre si. Então o Argo veio numa nova plataforma, que é a MP1, para poder dar uma enxugada nesse portfólio da Fiat e trazer um pouco mais de modernidade. E dessa plataforma também nasceu a sua versão sedã, que é o Cronos, né? Mas começando aqui pelo design externo desse carro, né, de então nova plataforma, mais especificamente esse aqui é o modelo ano 2020, que está disponível para venda na loja Prata Veículos, em São Domingos do Prata. Vou deixar o contato aí embaixo do Thiago, do Alexandre, para você conversar com eles, para vocês combinarem as melhores condições aí num veículo desse de excelente custo-benefício, na minha opinião. Mas vamos descobrir tudo isso ao longo desse vídeo aqui, começando pelo design externo, né? Parte dianteira, aqui vocês já podem observar uma nova identidade visual da marca, que também foi se estendendo para a linha Nova Estrada. O Fiat Pulse também pegou vários elementos aqui desse design de grade dianteira, né, com esses desenhos assim voltados para uns elementos trapezoidais que se replicam lá no interior desse veículo, que vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo. Faróis aqui são de foco duplo, então você tem uma eficiência um pouco maior de iluminação. Quando você utiliza o foco do alto, a luz baixa permanece acesa, então tanto uma iluminação mais distante quanto uma mais próxima ficam bem destacadas durante a noite. E, diga-se de passagem, são faróis muito bons aqui nesse carro. Detalhe da luz de seta, vem localizada na parte interna aqui desse conjunto óptico. E nessa versão Drive não tinha disponível nem como opcional os faróis de neblina, né? Mas em design dianteiro é um carro até bem resolvido. Quando você olha para esse desenho inferior aqui, dá a impressão que é um carro um pouco mais baixo do solo, que esse para-choque aqui pega com facilidade, mas é um carro que ainda tem um bom ângulo de ataque, não raspa com facilidade numa entrada de rampa de garagem, inclusive é um dos mais altos da categoria nesse quesito. Então, tudo certo. Passando aqui para a parte lateral, né, dá para notar que também, pela altura do solo, não é um carro que vai raspar o meio com facilidade. O vão livre mínimo é de 155 milímetros, então tranquilo demais para utilizar no dia a dia, passar por ruas e estradas não muito bem pavimentadas. E aqui ainda falando de design, né, nota-se o emblema da versão Drive, localizado aqui na parte lateral, e os pneus são nas medidas 175, 65, 14, que são medidas bem convencionais para veículos mais compactos, tanto mais antigos quanto mais novos. E aqui ele não tinha opcional de rodas de liga leve. Todos esses Argo na versão Drive com motor 1.0 vinham com calotas e rodas de ferro. Passando aqui mais para a parte lateral, podemos observar grandes retrovisores externos com acionamento elétrico, só que como item opcional nessa versão Drive, assim como o repetidor de seta também era item opcional. Detalhe que esse veículo aqui em específico já está com isso filme, né, vidros escurecidos, e a linha de cintura ela não é muito alta, você ainda tem uma boa área envidraçada. Claro que aqui está com a calha de chuva, olhando por fora não parece muito, mas dá para você ter um bom campo de visão para a lateral. Maçanetas aqui sem segredos, nessa versão não tem chave presencial, nada disso. Um blackout aqui na coluna B e a parte traseira também já temos uma linha um pouco mais ascendente, diminuindo um pouco o campo de visão de quem vai no banco de trás. E temos aqui o bocal de abastecimento do tanque de combustível, que tem capacidade para 48 litros. Motor flex
E o consumo médio você pode observar aqui em dados oficiais que é um número muito bom, tanto dentro de cidade, é um carro bem econômico, também porque essa versão do Argo Drive tinha opção de sistema Start-Stop, né, que desliga o veículo automaticamente quando você para em um semáforo por alguns segundos com o pé no freio e religa novamente de forma automática quando você começa a acelerar. Isso garante boas médias de consumo. E por ter um tanque de combustível de apenas 48 litros de capacidade, eu considero pequeno, a autonomia também não fica tão favorecida assim. Ainda é uma autonomia razoável, ok, porque se trata de um carro bem econômico. Mas merecia ter um tanque aí pelo menos dos 55 litros para você fazer uma viagem mais longa sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Parte traseira também, todo um design renovado da linha Fiat. Você observa aqui um design de lanternas com linhas mais afiladas, dando um certo ar de modernidade, mas nada de luzes de LED por aqui, tudo em lâmpadas halógenas. Mas de série já vem com limpador, lavador e desembaçador traseiro, que é um bom ponto positivo. Porém, os sensores de estacionamento traseiros eram itens opcionais, pagos à parte, assim como a câmera de ré. O porta-malas você pode abrir pela chave aqui com telecomando, né? Diga-se de passagem, você pode trancar e destrancar aqui pelo alarme, que também vinha de série nessa versão Drive. 2 vezes apertando o botão do porta-malas você abre a tampa e você pressiona uma vez aqui o botão de luzes também para você identificar esse carro melhor aí no estacionamento de shopping, algo do tipo. Então vamos abrir aqui o porta-malas, pressionando 2 vezes. Já temos acesso aos 300 litros de capacidade, né? É um porta-malas de tamanho bom até para a categoria. Eu diria que ele só perde para o Sandero, que tem 320 litros. O Polo também tem 300 litros de capacidade, assim como o HB20. E você pode observar que é um porta-malas todo forradinho, nada de lata aparecendo em local nenhum, plástico aqui até de boa qualidade, mesmo no porta-malas. Aonde não é plástico, tem um revestimento aqui de carpete, muito bom. O plástico aqui na parte inferior também para não deixar ralar aqui nenhuma bagagem na parte metálica que tem aqui embaixo. Então dá para levar bagagens aí de 2, 3 pessoas nesse porta-malas sem maiores problemas. Se você não estiver levando ninguém no banco de trás, dá para rebater o encosto traseiro e aumentar bastante essa capacidade de carga. Só que ele não é bipartido. Então ou você rebate totalmente o encosto ou não rebate nada, infelizmente. Acabamento da parte superior aqui da tampa do porta-malas, toda em plástico também, tampando a máquina do limpador traseiro, mecanismo da tranca do porta-malas. E o interessante é que esse porta-malas ainda conta com iluminação, também de série, e até um ganchinho ali para você pendurar suas sacolas. Talvez você está ali só com 2, 3 sacolas de supermercado, não quer levar lá dentro do carro, mas também não quer que elas fiquem rolando aqui pelo porta-malas. Ali tem um ganchinho bem útil, na minha opinião, dos 2 lados, na verdade. O step tem medidas iguais aos pneus principais, um 756514. Então, quando você precisar utilizá-los, vai poder utilizar da mesma forma que os outros pneus. Muito bom, na minha opinião. E para fechar a tampa, não precisa pegar aqui, como eu já ia fazer, né? Porque tem um puxador aqui dentro dessa capa, né? Você puxou e acaba de fechar por aqui. Vamos lá conhecer o interior agora, ver equipamentos, acabamento, espaço interno? Vem comigo! E começando já falando de acabamento interno, né, que é um dos grandes pontos positivos desse carro, dos grandes pontos de elogios. Aqui pela porta nota-se que é um plástico duro, né? Alguns concorrentes já entregam um tecido aqui nessa porta, principalmente aqui na parte lateral. O tecido aqui ele só vem aonde você apoia o cotovelo, o que é bem positivo. Mas é um plástico de boa textura, não faz ruído com o passar do tempo, num carro desse que já está com mais de 60 mil quilômetros rodados. Inclusive, é um plástico que está totalmente íntegro aqui, zero ruídos ao rodar. Ainda falando da parte lateral aqui das portas, né? Podemos observar vidros elétricos para as 4 portas. Detalhe que nessa versão Drive, só os vidros elétricos das portas dianteiras eram de série. Nas portas traseiras vinham como opcionais, assim como os comandos dos retrovisores elétricos que eu também já mencionei. E inclusive o espelho do lado direito tem a função tilt down, né, que baixa automaticamente quando você engata a marcha ré para visualizar melhor
a guia. Mas passando aqui para o painel central, o mesmo acabamento, a mesma qualidade, textura que você observa nas portas se replica aqui no painel. Ainda é plástico duro, mas em boa qualidade, numa textura bem agradável. Nessa parte mais central já não tem uma textura, já é um plástico mais liso, mas tudo bem. Falando aqui de volante, direção de assistência elétrica e a coluna tem ajuste de altura apenas, não tem de profundidade. Comandos do computador de bordo vêm localizados aqui na parte esquerda, assim como os botões para você atender ou recusar uma chamada, encerrar uma chamada, e também o comando de voz que esse sistema de som aqui oferece. O curioso desses novos modelos aí da linha Fiat, né, é que os comandos de volume do sistema de som no volante, eles vêm localizados atrás aqui do volante, numa parte mais escondida, tanto os botões de volume quanto para você mudar uma música, pular uma música, mudar uma faixa, ficam aqui na parte de trás. No início você acha que nem tem esses comandos, mas depois que você se acostuma com eles aqui também, vai muito bem. Chave de seta, sem segredos, empurrou para frente, farol alto. Posição de repouso, farol baixo, zerado aqui, primeiro estágio, luzes de posição, segundo estágio, farol baixo. Detalhe que mesmo com a ignição desligada, você consegue deixar aceso aqui as luzes de posição, o que não era possível em modelos mais antigos um pouco da Fiat. Já na chave dos limpadores de para-brisa, para você acionar a primeira posição, né, que seria o intermitente, é girando aqui essa parte externa da alavanca. Girou mais uma vez, velocidade normal, mais uma vez, velocidade rápida. Voltou aqui para a posição de repouso, tem um outro anelzinho aqui na parte interna, que se você girar, você aciona o limpador traseiro. Voltou para a posição de repouso, para acionar o lavador dianteiro, você puxa a alavanca para trás. Para acionar o lavador traseiro, você empurra a alavanca para frente. É meio contraintuitivo, mas é assim o padrão de praticamente todos os carros hatch que temos no nosso mercado. E passando para o quadro de instrumentos, né, vamos ver tudo que ele oferece em equipamentos, em tecnologia embarcada e informações. Chave já deu para perceber, né, do tipo canivete. Colocando aqui em funcionamento, já podemos observar aquele sistema de boas-vindas, né, dos ponteiros, né, que fazem aquela varredura por completo. E aqui já apareceu o primeiro aviso, que você só consegue dar partida no veículo depois de acionar o pedal da embreagem. Então, pisei aqui na embreagem, totalmente, ele já vai liberar para eu dar a partida. Mas no primeiro momento, vamos explorar as funções que esse quadro de instrumentos nos disponibiliza, né? Começando aqui pela grafia, pelo layout, do lado esquerdo temos um velocímetro bem grande, de boa visualização, do lado direito o conta-giros e os marcadores de temperatura do líquido de arrefecimento e combustível um pouco mais ao centro em formato circular, mas aqui de forma totalmente digital. E bem no meio ali temos o computador de bordo digital com várias funções interessantes que eu consigo acessá-las pelos botões aqui do volante, né? Então, se eu apertar aqui para cima, eu vou mudar ali entre os menus, né? Tem ali configurações do veículo, configuração de tela, mensagens, sistema de áudio que eu também consigo configurar por aqui, algumas funções, visualizar alguma coisa. Informações do veículo, aqui tem uma coisa muito interessante, olha só, horas de funcionamento do motor. E isso é muito útil para poder ter um controle maior sobre, por exemplo, uma troca de óleo. Uma vez que, geralmente, né, para se trocar o óleo do motor, você olha ou a quilometragem ou o tempo de uso desse óleo. Mas, em várias situações, o mais ideal seria dessa forma aqui, olha, que é utilizando as horas de funcionamento do motor. Para quem roda muito dentro de cidade, pega muito engarrafamento, fica muito tempo com o veículo parado, mas o motor funcionando, essa informação aqui ela é bem mais útil para um sistema de monitoramento. Passando aqui mais algumas informações, tem o computador de bordo e o velocímetro digital. Passando aqui para o lado, dentro de cada um daqueles números de menu, tenho outras funções, né? Consigo configurar aqui, por exemplo, um aviso de limite de velocidade. Se eu voltar aqui e for para o segundo menu, tenho acesso ao computador de bordo, que pode me informar as medições em curto prazo, né? O Trip A, ou as de longo prazo, que seriam o Trip B. Tenho ali consumo médio, autonomia, tenho também o consumo instantâneo, além da distância percorrida, cronômetro. Então eu diria que um computador de bordo
bem completinho com o essencial para fazer uma longa viagem e monitorar todo o desempenho desse veículo. Passando aqui para a parte central, temos acesso à central multimídia de 7 polegadas da linha Fiat, né? Tem toda uma animação aqui de apresentação, logo da montadora e um aviso aqui para eu poder aceitar. E agora tenho acesso aqui ao rádio, né? Sistema de rádio, que não vou deixar volume aqui também por causa de direitos autorais, né? Claro. Mídia, se tiver aqui um pendrive conectado, uma vez que esse sistema de som conta com leitor USB, né? Tem aqui o menu do telefone, se eu tiver conectado via Bluetooth consigo fazer chamadas, e o Connect, tem aqui configurações de áudio, bússola, informações de viagem, né, do computador de bordo, consigo ver aqui também, né, por exemplo, aqui autonomia, consumo instantâneo, consigo zerar as funções por aqui, funções de áudio, consigo ter ali um equalizador para eu poder deslocar o som mais para onde eu queira, mais para a dianteira, mais para a traseira, balanço aqui de forma geral. Tem ali configurações de idioma, display, unidades de medida. E alguns desses carros você pode inclusive ver o computador de bordo marcando naquela unidades de litros por 100 km, né? Então por aqui você pode ir em unidades de medida e mudar aqui, por exemplo, olha só, de quilômetro por litro para litro por 100 km, né? Não vou fazer isso porque não é o que eu quero. E aqui no Trip também as mesmas informações de consumo, como já mostrei. Tem a opção de desligar a tela por aqui, caso eu esteja viajando à noite, não queira aquela tela com um brilho muito forte. Aqui consigo mutar rapidamente o áudio, volume com comando físico, então não preciso tirar minha atenção da estrada, né, para poder procurar aqui a chave de volume, tá aqui bem de fácil acesso, consigo desligar totalmente a central multimídia por aqui também. E aqui consigo também mudar aqui, né, entre entrada de pendrive, entrada Bluetooth. Aqui se eu girar eu consigo sintonizar uma rádio, consigo mudar de música e aqui também para eu voltar aonde eu estava. Então, uma central multimídia bem completinha, tem espelhamento para celular via cabo ainda, né, para Android Auto, Apple CarPlay. Mas eu diria que um sistema até bem completinho quando se compara com seus concorrentes. É uma tela bem sensível ao toque, não trava com facilidade. Todas as funções aqui eu consigo navegar entre elas muito rapidamente, o que é ótimo. Saídas do ar-condicionado, tenho 3 aqui, bem amplas, consigo direcionar o fluxo de ar da forma que eu quiser. E lembra que eu falei daqueles detalhes de design lá da grade dianteira? Olha só onde eles se replicam, nesses botões internos aqui, olha. Botões que eu tenho aqui do pisca-alerta, travamento das portas e desembaçador traseiro. Aqui no meio tem um pequeno aviso, né, que vai acender quando eu desativar o airbag aqui do passageiro. Em caso de ser necessário levar uma cadeirinha de bebê aqui na parte dianteira, eu consigo desativar esse airbag, mas vai ficar o aviso aqui nesse botão enquanto ele estiver desativado. Mais abaixo tem os comandos físicos do ar-condicionado, né, que são analógicos. Aqui não tem ar automático, digital, nada disso. Diga-se de passagem, é um ar que gela muito bem. Aqui na velocidade 2 ele já está ali gelando de forma esplêndida. Ao lado direito tenho os comandos aqui para direcionar o fluxo para onde eu preferir. Do lado esquerdo, controle de temperatura. Na parte externa aqui do controle de velocidade, eu consigo abrir ou fechar o recirculador de ar aqui da cabine. Passando para a parte inferior, tenho alguns bons porta-objetos. Olha só, um porta-objetos um pouco mais raso aqui, que dá para colocar uma carteira pequena, 2 porta-copos e a entrada de pendrive e auxiliar também do sistema de som fica aqui na parte dianteira, bem de fácil acesso. Alavanca de marchas de 5 marchas, como todo bom Fiat, né? Os engates são mais imprecisos um pouco, é uma alavanca de curso um pouco mais longo e de jogo um pouco maior, olha só, mesmo aqui com a marcha engatada, ela fica ainda um pouco solta aqui, vamos dizer. Você tem que se acostumar no primeiro momento com esse carro, mas depois vai bem. Tomadinha 12 volts para você carregar seu celular, fica aqui um pouco mais escondida, mas tem disponível. Outro porta-objetos na parte inferior, alavanca do freio de mão, mecânica, sem segredos, parte traseira, mais outra entrada USB, bem legal, e um outro porta-copos. Não tem apoio de braço, mas os bancos são bem confortáveis, com uma aba lateral razoável, ajuste de altura do banco do motorista, temos, né? Para baixo aqui consigo baixar, né? E eu tenho aqui um ajuste bem preciso de onde eu deixo esse banco para eu ter uma boa posição ao guiar, né? Que
é muito bem-vindo para quando se não tem o ajuste de profundidade da coluna de direção. Também temos ajuste de altura do cinto de segurança para o passageiro e para o motorista aqui, o que é muito bom. Assim como as alças de teto retráteis para o passageiro, também atrás temos essas alças. Para o motorista aqui não tem nada, poderia ter um porta-óculos aqui, mas fazer o quê? Para-sóis, para o motorista tem espelhinho sem iluminação. Para o passageiro, espelhinho também sem iluminação. Mas não é de todo mal, porque se você estiver utilizando aqui esse espelhinho e precisar de uma iluminação, você pode usar essa aqui, olha, que é a luz de leitura. Ela serve justamente para isso. Ela é mais focada, mais direcional para quem estiver sentado aí no banco. Tem para o motorista também. E elas também se acendem com a porta aberta, ou se você usar esse botão aqui, você acende as duas ao mesmo tempo, aqui com a porta aberta e aqui fica desligado o tempo todo. Se a porta ficar aberta muito tempo também, como é esse caso aqui, ela apaga automaticamente para conservar a bateria. Retrovisor interno não é fotocrômico, tem aqui uma alavanquinha para você desviar o foco dos faróis altos que vem aí atrás. Não seja uma pessoa desse tipo que não abaixa o farol quando está se aproximando do veículo à frente. Beleza? E para quem vai no banco de trás do Argo, será que sobrou um espaço legal ainda? Olha só, para minha altura, né? Minha perna, olha só, tá quase esticada. Vamos ser um pouco mais generosos com quem vai no banco de trás. Cheguei o banco um pouco para frente e agora sim, bora lá ver o que sobrou para o passageiro de trás. E todo mundo reclama do espaço interno do Argo, né? Do Cronos também, sua versão sedã. É o de menor entre eixos da categoria, 2,52 m, mas olha só o que sobrou de espaço. Maior do que o HB20, não o novo, né? Mas o de primeira geração, eu diria que ele tem até relativamente maior espaço. A medida de entre-eixos, ela é, claro, um balizador, dá para você ter ela como referência, mas mesmo em números, o carro tendo o menor entre-eixos da categoria, na prática, o veículo ele pode sim ter um aproveitamento de espaço interno melhor. Claro que, se formos comparar aqui com o Polo, comparar com o Sandero, é claro que esse carro aqui já não tem tanto espaço interno, mas olha só, eu regulei o banco lá para mim, vocês viram, acabaram de ver, e ainda sobrou aqui 3, 4 dedos, isso na parte mais estreita. Se eu tiver aqui, olha só, sobrou, razoável. Tem muito carro aí de porte maior que não tem esse espaço aqui. E dá para viajar tranquilo. A altura do teto também não está me incomodando, apesar de eu estar começando a encostar aqui o cabelo, mas eu estou numa posição ideal para fazer uma longa viagem. Em largura também não dá para esperar que vá 3 adultos aqui com bom conforto. É 2 adultos e uma criança, né? O terceiro aqui vai se incomodar um pouco, vai ficar esbarrando o ombro aqui a todo momento. Outro ponto positivo, túnel central ele não é tão elevado. Então a pessoa que estiver viajando aqui no meio, olha só, ele ainda vai ter um lugar para pôr os pés. Se caso ele quiser pôr o pé aqui, vai sujar o carpete. Mas ainda dá para conseguir viajar com certo conforto. Claro que aqui, aí sim já é um pouco mais desconfortável. Olha só onde está o encosto de cabeça e onde eu estou sentado. Não é muito bom, né? Atrapalha um pouco aqui na postura. Mas para as laterais vai muito bem. Questão de acabamento das portas, mesmo padrão lá da frente até certo ponto, porque não tem aquele tecidinho para apoiar o cotovelo. Aqui na parte de trás é 100% em plástico duro. E isso, é claro, uma redução de custos. Área envidraçada, como eu mostrei lá fora, claro que aqui vai ter um menor campo de visão. Mas tudo certo, vidro elétrico nas portas traseiras aqui nessa versão, nessa unidade específica que está com esse opcional, o que é um detalhe bem legal de falar, né? Vai pegar um Argo desse, vai comprar um carro desse, tente pegar o que já tem a maioria dos opcionais. Já pensou? Você pega um carro desse aqui sem vidro elétrico nas portas traseiras. O que é que acontece? Você vai sair do carro, vai desligar, trancou no alarme, o seu passageiro de trás esqueceu de fechar o vidro na manivela e você esqueceu de conferir. O seu carro ficou aberto do mesmo jeito. Então, dê preferência por uma unidade dessa mais completinha, mais bem equipada, e essa aqui em específico está disponível lá na Prata Veículos. Se te interessou, se é um carro que vai se encaixar nas suas necessidades, converse lá com o Thiago, com o Alexandre, que eles vão fazer as melhores condições para você aí, com certeza. Aqui,
Pena que não temos uma luz de teto traseira, né? O que faz falta, alguns concorrentes entregam, e para quem leva criança pequena aqui, sabe da utilidade que ela tem, né? Mas em compensação temos Isofix aqui, tanto num lado quanto no outro. Dá para levar até 2 cadeirinhas de criança no banco de trás ao mesmo tempo. Outra vantagem é que temos aqui, olha, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, o que é um bom ponto positivo em questão de segurança. Apesar de, infelizmente, no teste do Latin Handicap esse carro não ter se dado muito bem, né? Nos novos protocolos, vários carros zeraram a sua nota aí com relação à segurança. Agora os protocolos se diferenciam em 4 quesitos para dar uma nota final lá de 5 estrelas. E esse aqui, infelizmente, pegou 0 estrelas. É um carro inseguro por causa disso? Vai depender de com o que você está comparando. Infelizmente, frente a vários de seus concorrentes, esse aqui deixa muito a desejar em questão de segurança a bordo. O HB20 também teve uma nota bem parecida com esse aqui. O Polo já é mais seguro em caso de colisão. Mas falando de mercado desse veículo, vamos começar falando do preço de tabela de um Fiat Argo ano 2020. Começando pela versão básica, 1.0, aspirado, câmbio manual, hoje está avaliado em R$ 56.405 conforme a tabela FIPE para o mês de abril de 2024. Essa versão aqui que estamos nela, mais específica, já é a Drive, né? Um pouco mais completinha, e está avaliada em R$ 56.742. Diferença muito pouca de preço para você não pegar nessa versão Drive. Acima dessa aqui tem a mesma versão Drive, só que com motor 1.3, 8 válvulas, motor de 4 cilindros, ainda com câmbio manual, salta para R$ 61.513. Essa mesma versão 1.3 tinha opção de câmbio automatizado do GSR, né, que é uma evolução do Duologic, avaliada em R$ 62.161, que, na minha opinião, é uma versão que eu não recomendo muito, justamente por esse câmbio Duologic. Ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas não é aquele câmbio ainda muito confiável. Eu pegaria esse carro com câmbio manual, ou partiria para a versão com motor 1.8, que você encontra disponível na versão Precision, com câmbio automático de 6 marchas, já é um câmbio da Aisin convencional, acoplado ao motor por conversor de torque, é um câmbio mais confiável, mais resistente, por R$ 70.200. Se for pegar uma versão esportiva ou esportivada HGT, também com motor 1.8 e câmbio automático, sobe para R$ 73.508. Ou a versão aventureira Trekking, com motor 1.8 e câmbio automático de 6 marchas, salta para R$ 76.347. Mas também tem a versão aventureira Trekking com motor 1.3, 8 válvulas e câmbio manual. Essa já é um pouco mais barata, R$ 68.049. E quais são os concorrentes nesse mesmo ano de fabricação e em configurações de motor e equipamentos semelhante a este Argo aqui? Começando pelo Hyundai HB20 versão Vision com motor 1.0, câmbio manual, hoje está avaliado em R$ 59.921. Na Volkswagen tem o Polo MPI 1.0, câmbio manual por R$ 64.337. A Peugeot tem o 208 Allure, motor 1.2, câmbio manual por R$ 63.492. Na Chevrolet tem o Onix LT 1.0 manual por R$ 65.126. Percebeu que até agora todos os veículos que eu falei são mais caros do que este Fiat Argo nessa versão específica 1.0 Drive, né? O único concorrente mais barato que eu cotei os preços aqui é o Renault Sandero, na versão Zen com motor 1.0, câmbio manual, hoje avaliado em R$ 50.493. Então, para você que quer um carro mais barato da categoria, vá de Renault. Mas se você quer um pouco mais de facilidade de revenda, um custo-benefício um pouco melhor, eu já recomendaria você pegar um Fiat Argo desse aqui, que entrega ainda uma boa lista de equipamentos, não é a melhor da categoria. Por exemplo, se você for observar lá o Onix, já vinha com 6 airbags de fábrica. Esse aqui só tem os duplos frontais exigidos por lei, né? Mas é um carro bem mais barato. Me diga você, qual compraria? Você pegaria um Onix, um Polo, que é um dos de melhor revenda, assim como um HB20, ou pegaria este Fiat Argo de melhor custo-benefício e bem mais barato? Deixe pra gente aí nos comentários. Mas vamos agora lá pra frente falar sobre conjunto mecânico, o que vem debaixo do capô desse Fiat Argo. Bora lá conferir então.
E como será que é para abrir o capô do Fiat Argo, né? Será que esse aqui vai dar couro? A alavanca tá bem lá embaixo, difícil de abrir sem abrir a porta, né? Mas é uma alavanquinha amarelinha, fácil de visualizar. E agora, onde será que tá a trava do capô desse carro? Facinho, esse aqui foi tranquilo, né? Lugar de apoiar a varetinha, tá aqui, sem segredos. E apresento a vocês o motor da linha Firefly aspirado 3 cilindros 1.0. Esse aqui é um dos motores mais modernos da linha Fiat, né? Eu diria que é o motor de entrada hoje da marca, né? É um motor de menor desempenho, mas também um dos de menor complexidade mecânica, vamos dizer assim, comparado com os turbo que temos hoje aí, né? Mas ainda assim se trata de um motor com variador de fase, tanto para as válvulas de admissão, que é no sistema de cabeçote multi-air da Fiat, né, que controla cada válvula de admissão de forma independente. Então esse motor aqui, em alguns momentos, ele muda até o ciclo de funcionamento, ele sai do ciclo Otto, trabalha em ciclo Atkinson-Miller para economizar combustível, fazer uma recirculação dos gases aqui e reduzir a emissão de poluentes também, o que hoje é muito importante para esses motores continuarem em linha, né? E para as válvulas de admissão tem a polia variável ali convencional, que também deixa esse motor um pouco mais esperto dependendo do regime de rotação que você estiver exigindo ali no momento. A potência é de 72 cavalos na gasolina e 77 no etanol a 6.250 RPMs, com torque de 10.4 kgfm na gasolina, 10.9 no etanol a 3.250 RPMs. Para um carro que pesa seus 1.105 kg, a relação de peso-potência ainda fica em mínimos aceitáveis 14,3 kg por cavalo. É um carro que na estrada não vai ter aquele desempenho esplêndido, mas ainda vai se sair minimamente bem. O foco mesmo aqui dessa versão com esse motor 1.0 é o circuito urbano, né? E nessa hora sim ele brilha porque é um motor que trabalha muito bem em baixas rotações, por ele ser 2 válvulas por cilindro, é muito positivo e você vai conferir isso na prática já já quando eu levar esse carro para a estrada. E uma das vantagens desse motor é que ele é sincronizado por corrente de distribuição, então a manutenção a menos para você se preocupar, não precisa pensar muito aqui em troca de correia dentada. É claro que não é um motor muito barato de manter quanto os anteriores da linha Fire, né? Por exemplo, o óleo lubrificante aqui, ele já deve atender a uma exigência mais moderna aí com relação a aditivos, a viscosidade, especificações, né, que usam 0W20, já a PISN, enquanto 1 litro de óleo lá do motor Fire você paga em torno de 35, 40 reais, aqui 1 litro de óleo já salta para uns 60, 70 reais. Mas você tem que ter o cuidado de usar o óleo correto para você ter um motor confiável e durável aí por muito tempo. É o mínimo exigido aí de cuidado que você deve ter com um motor desse mais moderno. A vantagem é que ele trabalha com tuchos mecânicos, então não precisa ficar fazendo ajuste periódico preventivo de folga de válvulas aqui também. Mas é um motor que ocupa até pouco espaço no cofre, que já não é muito grande, mas ainda assim você tem uma boa área aqui para poder dar manutenção. O seu mecânico de confiança vai conseguir verificar tudo que precisa aqui com muita facilidade. Você também em casa, uma vez por semana, né, vai verificar, por exemplo, o nível de óleo do motor, né? Muitos carros têm uma varetinha separada que você puxa. Nesses motores aqui Firefly, o nível de óleo é justamente aqui na tampa. Você desenrosca a tampa, puxa e já vem a varetinha com a indicação ali do nível de óleo, né? Vai verificar o líquido de arrefecimento do motor, tá aqui também, o reservatório bem na vista, de fácil acesso. Vai trocar bateria, tá bem próximo aqui também. Fluido de freio, bem interessante, trocar aqui a cada 2 anos, como manda o manual do proprietário, também tá aqui bem na cara do gol. Então, manutenção básica que você deve fazer num carro desse aí, verificações para ter um motor confiável rodando por muito tempo, né? Já deu para perceber que não tem nenhuma manta acústica, nada aqui para fazer um bom isolamento acústico, e daqui a pouco vocês vão ver se realmente faz falta ou não. A suspensão é simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva quando necessário não é tão cara, e os freios aqui são a disco sólido ou sem ventilação na dianteira. Aqui é um ponto de reclamação da minha parte e de várias outras pessoas. É claro, em 99% das situações não vai fadigar, não é um sistema que vai dar problema, que vai perder eficiência. Em raras situações que você forçar muito, olha, vai ter que forçar mesmo para poder
fazer um sistema desse aqui perder potência de frenagem, né? Aquecer um pouco além do projetado, né? Mas em 99% das situações vai bem. É claro que isso também significa uma redução de custos aqui por um carro desse. E na traseira, sistema tambor convencional como qualquer carro compacto. Mas agora é hora de colocar toda essa teoria que acabamos de falar em prática. Vamos levar esse carro para a estrada, fazer um teste de consumo, colocar esse veículo em várias situações aí para testar a estabilidade, testar o comportamento dinâmico, passar, claro, todas as minhas impressões ao volante. Então, bora comigo conferir. E enquanto passo minhas impressões ao volante, vamos zerar aqui o computador de bordo. Já deixei aqui na informação de consumo médio, só apertar o OK por alguns segundos que ele vai zerar a informação para mim. E no primeiro momento ali dentro da cidade, passando nos quebra-molas ou lombadas, como você prefira chamar, eu já notei uma das grandes diferenças desse motor ser 2 válvulas por cilindro e uma das grandes vantagens, que é o seu torque em baixas rotações. É um carro que você andando ali dentro de cidade dá para usar muito terceira marcha, quarta marchas. Isso é ótimo. É um carro que você não precisa esticar tanto dentro de cidade. É bem diferente, inclusive, do motor MPI lá do Polo, que eu já testei, vídeo aí na descrição para você conferir, que abaixo dos 2.000 RPMs, o motor praticamente não entregava nada de desempenho, precisava trabalhar sempre acima dos 2.000 giros. Aqui dá para trabalhar com esse motor ali até as 2.000 rotações por minuto, seguindo, trocando as marchas mais cedo para, inclusive, melhorar a economia de combustível. Isso é ótimo na minha opinião. Aqui, olha só o primeiro teste, né? De 80 por hora, quinta marcha, a gente chega ali próximo já dos 3.000 RPMs. É claro que esse motor de cilindrada menor torque, ele cobra o seu preço, né? Ele vai trabalhar com um giro mais elevado na estrada. Então, o ideal, na minha opinião, para você que está pensando em pegar um carro desse para viajar muito, seria interessante considerar a versão com motor 1.3 8 válvulas, que ele vai ter mais torque e vai ter um câmbio de relações de marchas um pouco mais alongadas. Para dentro de cidade, para o uso diário, para trabalhar, esse aqui com motor 1.0 se encaixa muito bem nessas premissas, né? Um carro que vai trabalhar com giro mais baixo ali, o que é ótimo. E aqui, em questão de peso do volante, já deu para notar que assim que eu ganhei um pouco de velocidade, a direção já ficou mais pesadinha, o que é ótimo, já me deu mais segurança aqui para fazer curvas de mais alta velocidade. Olha só, novamente que a rotação é exatos 3.000 RPMs e estou ali a 82 km por hora, 85 no máximo. Então, realmente aqui está um pouco mais reduzido. Conforto ao rodar, muito bom. Suspensão filtra muito bem as irregularidades do solo. Diga-se de passagem, essa estrada aqui ela é cheia de irregularidades, está cheia dos remendos aqui agora, ainda bem, né? Porque estava cheio de buraco até semana passada. Mas filtra muito bem, não passa nada aqui para o volante, para o acabamento, inclusive um acabamento que não faz ruído num carro que está com 66.000 quilômetros já rodados. Tá tudo muito encaixadinho aqui, bem firme, o que é ótimo. É claro que em contrapartida não vai ser aquele carro que vai passar muita segurança em curvas de alta velocidade, né? Quando você tiver ali numa tocada um pouco mais esportiva, vai notar um pouco mais de rolar de carroceria. Apesar dessa plataforma aqui do Argo, ela ter uma melhor rigidez torcional, por exemplo, comparado com os Palio, o próprio Punto, né, nas versões mais de entrada, esse Argo aqui, ele ainda, vamos dizer assim, não faz feio. Mas, claro que comparando com um Polo de hoje em dia, comparando com o próprio HB20, o Argo, ele não entrega aquela estabilidade. É um carro para você andar de forma tranquila, sem muitos exageros aí na estrada principalmente, mas de certa forma é um carro que se sai muito bem. O isolamento acústico ele é ok, não passa muito ruído do motor principalmente, olha só. Com o pé embaixo aqui, ele não passou muito barulho aqui para dentro. Tá
razoável, tá aceitável. Posição dos pedais, tudo aqui muito bem localizados. Freio e acelerador mais próximos um pouquinho, fácil de fazer um ponta-taco se eu precisar. Sensibilidade do pedal de freio, como todo bom Fiat, você triscou o pé ali no pedal, ele já entrega uma excelente potência de frenagem. Em freios aqui também nada a reclamar, só elogiar. Apesar desse carro vir com os freios a disco sólidos ou sem ventilação na dianteira, né? Vamos pegar uma leve subida ali e vamos ver como é que vai ser o desempenho, né? Vamos tentar de quinta marcha, vamos ver até onde vai. E o consumo até o momento, olha só, 17,3 km por litro. Zerei lá no início do nosso trajeto. Acredito que aqui está abastecido 100% com gasolina. Então, olha só agora aqui a subidinha, né? Pé embaixo, quinta marcha, 2.500 RPM. Claro, né? Ele vai pedir uma quarta aqui nessa curva. E vai virar também aqui de quarta marcha. Ele, em comparação com o Celtinha aqui, né, que eu testei recentemente, também link na descrição para você conferir, o Celta ele empurrava um pouco mais, ele subia um pouco mais de giro aqui nessa subida, mas detalhes à parte, não tão diferente assim. É claro, esse carro aqui também é um pouco mais pesado do que um Celta, né? Mesmo tendo um câmbio aqui de quinta marcha um pouco mais reduzida, claro que ainda vai ter um desempenho minimamente satisfatório. E eu falei de isolamento acústico, né? No rodar aqui normal desse veículo, você não escuta muito do ruído do motor, né? A não ser que você estique muito as marchas, ali acima dos 4.000, 5.000 RPMs, aí sim vem aquele ruído, aquele roncado característico desses motores 3 cilindros, que acabam incomodando um pouco mais. Mas isso aí, qualquer carro que você esticar as marchas vai ser dessa forma. Aqui também vamos falar dos engates de marcha, né? Já que eu estou aqui trocando de marchas. É uma alavanca de curso longo, de engates imprecisos. Não sei se está pegando aí na câmera, mas dá para notar que, olha só, a marcha está engatada e a alavanca ela tem um certo jogo aqui, sabe? Isso aqui é desde 0 km o carro ele já sai desse jeito. Isso aqui é de praxe em todos os veículos da linha Fiat. Para quem gosta de um pouco mais de prazer ao guiar, de uma pegada um pouco mais esportiva, esse câmbio aqui, essa alavanca em si, né, melhor dizendo, ela não agrada muito, né? Poderia ser um pouco mais preciso aqui. Por exemplo, se eu for passar de quarta para quinta marcha, eu tenho que ter uma certa atenção com o movimento que eu fizer aqui do braço, para não entrar uma terceira sem querer, ou então encavalar ali no meio e a alavanca não ir para frente. Entendeu? E aqui só para mostrar uma retomada de velocidade, né? Para ganhar velocidade quando você pega estrada, não precisa esticar muito as marchas. Olha, trabalhando aqui em torno dos 2.000 giros, eu já novamente estou ali chegando nos 60 por hora, vou ganhar velocidade como se fosse um motor 4 cilindros. E é um motor que tem um bom fôlego, isso aqui é interessante, ele tem um cilindro a menos, mas as duas válvulas por cilindro aqui, elas fazem toda a diferença. Lá nos 4, 5 mil giros, ele já não está dando tanto torque, mas aqui, entre os 2.000 e 3.000, esse motor, ele está com bastante disposição para retomar velocidades. O bom é que também é um carro muito ergonômico, os comandos são todos muito bem localizados, olha, comandos no volante, tudo aqui muito de fácil acesso, alavancas de seta, limpador, visibilidade do quadro de instrumentos bem tranquilo aqui também, o ar-condicionado, os comandos bem próximos aqui da mão, eu consigo ter uma facilidade muito grande aqui para eu poder ajustar uma temperatura, né? Aqui nesses comandos analógicos, central multimídia aqui também está bem próxima da minha mão. E o teste clássico de desempenho, entrei a 90 por hora, pouco acima de 3.000 RPMs, quinta marcha, e vamos ver como que ele vai sair lá em cima. Tá perdendo um pouco de velocidade, vai pedir uma quarta aqui, 3.000 RPMs de novo, quarta marcha, e deve sair lá em cima de quarta marcha tranquilamente. Tá bem escalonado aqui. Para o uso diário, olha, vai muito bem. É claro, se você for comparar com os concorrentes, esse aqui é um dos motores de menor desempenho. Comparar, por exemplo, com o MPI da Volkswagen,
o próprio capa 3 cilindros lá da Hyundai, todos os 4 válvulas por cilindro, né, eles vão ter um fôlego maior, uma disposição maior quando você esticar mais as marchas. Aqui é para você ter um uso mais urbano um pouco, usar ali em baixas velocidades, baixas rotações. Em estrada, eu acredito que ali acima dos 100 km por hora, ele já vai estar assim, um motor girador demais, e aí o consumo de combustível acaba não agradando muito. Mas aqui, numa estrada um pouco mais local, olha só, numa parcial do nosso consumo até o momento, 15,3 km por litro, tá? Consumo muito bom aí, eu diria. A visibilidade externa é ok. Para as laterais eu tenho um médio campo de visão, linha de cintura que não é nem tão alta nem tão baixa, mas os retrovisores eles são bem grandes, os externos, né? Então eu tenho um bom campo de visão, diminui a área de ponto cego quando eu estiver sendo ultrapassado ou quando eu acabar de fazer uma ultrapassagem, consigo verificar ali muito rapidamente. Os bancos são até confortáveis, eu diria, e a aba lateral deles aqui também tá num volume ok, seguram até razoavelmente bem nas curvas, mas aqui num próximo teste de estabilidade, né, desempenho em curvas, olha só, uma curva um pouco mais fechada, nota-se um pouco mais de rolar de carroceria, e quando se compara, por exemplo, com o Polo, até mesmo com o HB20, é claro que o Argo ele não vai passar aquela mesma segurança, mas você andando de forma tranquila, olha, é um carro que se sai muito bem para inúmeras situações aí, na minha opinião. E pegando mais uma média aqui de consumo de combustível, 15,6 km por litro, tá condizente com um carro desse aí na estrada. E se você gostou da ideia de ter um Fiat Argo na sua garagem, entre em contato aí com o Thiago, com o Alexandre da Prata Veículos, que eles vão fazer as melhores condições para você nesse carro, que sim, é uma excelente opção de custo-benefício para você que busca um hatch compacto aí na casa dos 55 mil reais, 60 mil. Para esse orçamento, olha, uma excelente opção de compra. Mas talvez você ainda está na dúvida entre um Argo, talvez um Polo, um Onix, um HB20. Vou deixar então uma playlist completa aqui com vários outros vídeos de avaliação nesse mesmo formato de vários outros carros para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.